Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet. A 1xBet que é parceira toda manhã aqui no canal Ave Mais, como lá no canal Atenção Vascaínos. A 1xBet que acredita na plataforma, uma empresa séria, uma empresa correta, uma empresa que paga bem e paga rápido. Você usa a palavra Ave Mais com o link que está aqui no Acorda Vascaíno. Aqui é o link que está aqui no primeiro comentário. Você entra lá, faz seu cadastro, faz a sua aposta, coloca seu dinheiro e coloca a palavra Ave Mais para dobrar. Se você botar 200, vai para 400, botar 100, vai para 200, e aí você se diverte. É muito importante esse recado, a 1xBet deixa claro. Eles fazem para você se divertir, para você ter uma recreação, não é meio de vida. Você ganha dinheiro, claro, mas você se diverte acima de tudo. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Gente, a comunicação social é algo muito importante. Muito importante. Guerras são vencidas pela comunicação, guerras são perdidas por conta da comunicação. Um bom orador, alguém que tenha lucidez nas ideias, pode ir longe, mas você precisa tomar cuidado também, porque às vezes uma pessoa que fala muito bonito, fala muito bem, às vezes ela não é correta. A comunicação, ela é fundamental para que você possa, de alguma maneira, atingir as pessoas com reflexão. E essa é uma preocupação grande que eu tenho, porque eu sou de uma profissão que, quando você abraça, você sabe que aquilo que você produz pode influenciar alguma pessoa. Com certeza, seja você escrevendo um texto e dando um recado forte, seja você fazendo um vídeo e dando um recado forte, seja você falando publicamente e dando um recado forte. A comunicação, ela nada mais é, na minha comunicação pessoal com você aqui, algo que forma a sua opinião. Mas eu tenho uma preocupação a mais. Eu não gosto do rótulo formador de opinião, não gosto do rótulo influencer. Não sou, não quero ser. Apenas tenho um espaço que, quando divido com vocês, quero que vocês levem para reflexão. Aquela brincadeira do façam o que eu faço, não façam o que eu falo, é mais ou menos isso. Aquilo que os comunicadores falam, eu sei que às vezes, de alguma maneira, pela forma como falam, a maneira espontânea, e muitos de vocês falam isso a meu respeito, e eu fico feliz, fico lisonjeado. Fico feliz quando eu vejo um estudante de comunicação dizer que gosta do meu trabalho, que se influencia, que gosta da minha tenacidade, do meu esforço, que gosta da maneira como o Emerson Rocha cuida das coisas dele, a maneira descontraída que ele leva, do profissionalismo do Jean Faísca. Todos temos uma característica, mas você é que tem que seguir o seu caminho. Porque, graças a Deus, o mundo é diferente, ninguém é igual. Então, quando eu digo alguma coisa aqui, eu gostaria muito que você refletisse, somente isso. Que você não levasse aquilo a ferro e fogo como a sua verdade. Pode ser a minha, mas pode não ser a sua. E aí que está a graça do debate, da gente poder se respeitar. E vocês podem estar perguntando, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque o tema que eu vou abordar hoje é um tema muito difícil, muito espinhoso. A questão envolvendo o Vasco no Maracanã já tornou-se com contornos mais do que dramáticos, pessoais. É mesmo uma relação interpessoal desgastada. Mas não é de agora, a gente sabe disso. Historicamente, o Vasco foi um clube que sempre esteve à margem. Os demais são da Zona Sul, o Vasco é da Zona Norte. O Vasco abraçou negros e operários, os outros, no início do século, não abraçaram, não quiseram, discriminavam e dificultaram a vida para o Vasco, e a história do Vasco eu não preciso contar. A história do Vasco você sabe qual é. É uma história que a gente vai contar, inclusive, recente, porque o professor Roberto Lúcio, o Rob Lu, aquela figuraça, gravou a aula dele, a gente vai botar no ar qualquer dia desse aqui no Ave Mais. É uma história linda, e é uma história que se confunde com a história do Brasil. A história de luta, a história de resistência, a história de segregação, a história de preconceito, de um país que busca
de alguma forma, atingir uma maturidade para discutir isso, mas não consegue. Mas o tema aqui é outro, porque eu acho que quando a gente tem a escolha de um político como nosso alvo para a gente poder votar, e dizem que os brasileiros não sabem votar, né? Eu sempre ouço isso. Poxa, brasileiro não sabe votar, elege esse cara. Brasileiro não, o carioca não sabe votar, o paulista não sabe votar. É uma máxima que o brasileiro não sabe votar. Muitos, pela necessidade, votam no argumento de resolver o seu problema a curto prazo. Outros veem o problema da sua região, do seu bairro, como solucionado, que são aqueles políticos pontuais, aqueles que chegam alguns dias antes da eleição, dizem que vão resolver, e você, chateado porque não resolvem, acredita e dá mais um voto de confiança. Acho que existem prioridades. Claro que a gente precisa escolher um político, aquele que vai disponibilizar saúde, melhores hospitais, melhores aparelhagens, melhores condições para que os hospitais possam funcionar, segurança, para que a gente possa sair à rua, para que a gente tenha uma polícia bem remunerada e armada, que ela possa nos dar segurança mesmo para inibir a bandidagem, que a gente possa ter uma cidade limpa, que a gente possa ter um país limpo, um país com serviços que funcionem sem nenhum tipo de negligência ou sem nenhum tipo de falcatrua, que as coisas possam andar nos sistemas. Enfim, a gente vai para esse lado, a gente pensa nessas situações. Mas é claro que faz parte do direito de cada um de nós ter o nosso lazer. A saúde, ela também é incluída, quando saúde física e saúde mental, na prática de atividades, em locais, em praças, em campos, em locais onde você possa usufruir disso. Se por um acaso o poder público veta a construção de um centro comercial no local para que, de alguma maneira, possa ter ali um cinema, um teatro, ou então uma área de lazer para crianças, isso que dá leveza na cabeça para que você tenha também uma ocupação, o poder público, de alguma maneira, está botando um obstáculo em cima daquilo que o cidadão tem direito, de ter o seu lazer, de ter também a sua distração. Então, não dá para a gente dissociar o fato do Maracanã ser um bem público, algo que foi construído com o nosso dinheiro, algo que é mantido com o nosso dinheiro, independente de cor que nós tenhamos, do coração e do clube para o qual torçamos. Eu acho que tudo isso precisa ser bem claro para o poder público, que a gente possa entender deles que eles entendem isso. Porque o Maracanã, que eu posso usar para correr em volta, mas que eu posso também levar a minha família para ver um show, mas que eu possa ver o meu time de coração ali dentro, ele é feito para isso, ele foi feito para isso. Foi um estádio construído para a Copa do Mundo de futebol em 1950. E para tal, por ser do futebol, abraçou todos os clubes, sendo que o Vasco foi o primeiro campeão do Maracanã. E aí você vê, por uma questão meramente inexplicável dessa dissonância entre os clubes, essa briga tola, essa rivalidade idiota, porque a rivalidade em campo, ela tem que existir, é importante. Que eles não gostem de nós e nós não gostemos deles como adversários, não como inimigos. Mas os clubes brasileiros sempre foram assim. Os dirigentes brasileiros, eles se vestem de uma capa de proteção aos seus clubes que beira o ridículo em algumas ocasiões. Porque o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, por certo, o Mário Bittencourt até conheço bem, torcedor de arquibancada, e que sabe que o Maracanã que hoje existe não é o Maracanã que ele, ou até mesmo Landim e outros, o Marcos Braz, que é mais boleirão até, o Maracanã que eles frequentaram, o Maracanã que nós frequentamos, não é mais o mesmo, mas continua sendo um local para uso dos torcedores. Aquilo é da população do Rio de Janeiro. É um local onde a população do Rio de Janeiro deveria ter acesso pleno. E acho que quando você tem uma briga como a gestão do Rio de Janeiro teve com o antigo consórcio que cuidava por conta da Copa do Mundo, você não pode
separar os clubes por conta de precisar de uma gestão melhor. Porque à época Vasco e Botafogo não estavam bem. E tiveram medo de entrar numa gestão compartilhada bancando o dia a dia. Porque antigamente o governo ajudava, as entidades ajudavam, os clubes com as rendas e o custo de vida era menor, os preços eram menores, a cidade do Rio de Janeiro, como no Brasil em geral, mas o Rio de Janeiro é muito caro, manutenções são caras. Mas Vasco e Botafogo, por não poderem, não podem ser excluídos. Vasco e Botafogo são patrimônios da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. O Botafogo cedeu à seleção brasileira sempre jogadores. O Botafogo teve nas suas fileiras jogadores extraordinários que a gente tem que reconhecer. E o Vasco é a nossa história. Não é preciso falar aqui como esses clubes estão segregados, como esses clubes são excluídos. Por razões vis, por razões políticas, por razões de interesse. E aí é que eu não consigo entender. Porque se você tem dois presidentes, dirigentes, que frequentam o Maracanã, que vão ao Maracanã desde pequeno, e que de alguma forma eles botam um empecilho, porque também parte deles isso, é impossível que seja só o consórcio. Não. Flamengo e Fluminense têm dedo nisso. Porque ontem o Carlos Roberto Osório, vice-presidente do Vasco, disse para mim: o Fluminense diz que não sabe de nada, que não entende o que está acontecendo. Não é verdade. Sempre botou obstáculo, não querendo que o Vasco jogasse lá por conta de número de jogos. O Flamengo não atende o Vasco. Não atende, não retorna, está ocupado, está enrolado. Só que isso é muito sério, e aí vem aquele papo do início, quando eu disse para vocês que a minha posição como comunicador ela é muito difícil nessas horas. Porque eu não quero imputar a você uma certeza de que não vota nos caras. Esses caras merecem o não voto. Eu não posso fazer isso. É um direito seu. Você pode gostar do governador Cláudio Castro e de todos os que fazem parte do seu governo. É direito seu. Ele pode dar em outras instâncias algo que você não tem no Maracanã. Mas acho que você, como cidadão, mesmo que seja a favor, e volto a dizer, respeito a sua posição política. Respeito. Mas você também tem direito de ter o Maracanã. Você pode brigar por isso. Agora, se isso não vai valer o seu voto, porque todos esses políticos, caros amigos, só estão aqui por causa de nós. Porque nós votamos, nós escolhemos. Nós colocamos eles lá. É culpa também nossa. É também culpa nossa. E de repente a gente tem uma situação que é um imbróglio muito sério, de uma nítida segregação, de uma nítida antipatia, de uma nítida vontade de atrapalhar. E burros, desculpe, burros, porque tem um parceiro como o Clube de Regatas Vasco da Gama, com a torcida mais apaixonada desse país. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu ontem vi Atlético Mineiro e Flamengo à noite, a torcida do Atlético deu um show, a torcida do Vasco é muito maior do que a torcida do Atlético, que é uma torcida incrível também. A torcida do Atlético é uma torcida muito forte. E aí você tira esse torcedor, eu não consigo entender na minha cabeça. Só que chega uma hora que você também não consegue ver solução. Porque eu também estava pensando nisso, eu não posso chegar para você e dizer assim, entre com uma ação no Ministério Público. Você tem todo o direito de reclamar, porque você quer levar, por exemplo, o seu filho que nunca foi ao Maracanã, para que ele conheça o Maracanã num jogo. Não é fazer tour, não. É no jogo. E no jogo do time dele. E não nos outros. E aí como é que você vai explicar a essa criança que você não pode levar ele ao Maracanã porque o Maracanã não quer o time do papai, filho? Os caras não gostam da gente, filho. Os caras estão botando um monte de minhoca na cabeça. Como é que você explica isso? Por conta de argumentos pífios. Ah, tem um jogo atrás do outro. Poxa, até justifica de uma maneira mais inteligente. O Vasco jogou com o Cruzeiro dia 12, dia 11 teve Fluminense e Atlético Goianiense, muito menos de 24 horas antes. E vem com esse argumento do gramado ruim. Quem reclamou do gramado foi o Flamengo, porque o Bruno Henrique se machucou. O Vasco jogou contra o Cruzeiro e adorou, foi ótimo. Agora não dá, eu já falei isso aqui, eu fui ao Maracanã 2 anos atrás, 3 anos atrás, e me senti mal.
que eu me senti intruso. Eu não sou intruso no Maracanã. Eu sou frequentador do Maracanã, de levar almofadinha no Maracanã para sentar na arquibancada, de ver jogo de geral, de esperar jogo no intervalo para entrar de graça na geral do Maracanã, de ir de cadeira perpétua de amigos. Então, o Maracanã é a nossa casa, a gente tem direito a isso. Por mais que a gente tenha São Januário. Agora preocupa, porque se já é assim, com uma licitação que não é marcada, de uma maneira provisória, imagina, se dá o Maracanã, Flamengo e Fluminense, o Vasco nunca mais vai jogar no Maracanã. O que é um absurdo, porque a história do Vasco passa muito pelo Maracanã. Roberto Dinamite fez 5 gols aonde? Contra o Corinthians. O Vasco, com o Expresso da Vitória, brilhava onde? No Maracanã. Vamos transportar então para o Botafogo? Vamos lá. Nos anos 60, o Botafogo de Garrincha jogava onde? Então, há necessidade de se respeitar. O Vasco ganhou títulos cariocas e muitos dentro do Maracanã. Ganhou um título brasileiro em 97 dentro do Maracanã. Ganhou um título brasileiro em 74 dentro do Maracanã. Ganhou um título brasileiro em 2000 contra o São Caetano dentro do Maracanã. Que história é essa? Quem são vocês para botar obstáculo nisso? Só que eu não quero dizer a você, preste atenção no seu voto, preste atenção nas suas ações, vá ao Ministério Público. Eu faria, mas eu entendo quem pense que há outras prioridades para você escolher um político que pode ser o governador do Rio ou qualquer um desses envolvido, porque para você, particularmente, está dando vantagem. Perfeito. Assim faz-se a democracia. Mas eu acho que você tem que entender também que um estádio, um bem público, também é seu. Porque se um dia te tiram o Maracanã, podem te tirar também outros. Podem também fazer uma separação. Ali é de uma empresa A, aqui é de uma empresa B. Vamos lá, Quinta da Boa Vista, agora só correntista do banco tal que pode entrar. Porque ele é a Quinta da Boa Vista, banco tal. Você pode ir ao Jardim Zoológico? Não, porque o Jardim Zoológico é de uma seguradora. Somente quem for daquela seguradora ou tiver aquele seguro vai entrar no Jardim Zoológico. É você se privar de algo que é seu. A cidade ela tem que dispor. A cidade é que precisa dispor disso para você. O poder público tem que prover isso. Como tem que prover escola, como tem que prover hospitais, ruas bem asfaltadas, áreas de lazer. Porque se, por exemplo, a rua não é bem asfaltada, uma pista não é bem feita para você correr, você está tendo o seu direito tolhido, cheio de buracos, cheio de problemas, e você paga impostos. Então você precisa ter o retorno disso. Então eu acho que essa posição do consórcio Maracanã é uma medida antipática, é uma medida burra, inclusive economicamente, e é uma medida que precisa ser combatida pelo governo do Estado. Eu não consigo acreditar que o governo do Estado vai ficar calado em relação a isso, que o governo do Estado não vai tomar uma medida, porque aí eu acho que o Vasco tem que tomar uma medida. O Vasco precisa judicialmente ir às últimas, porque isso é um escárnio, isso é o fim do mundo. Eu, como cidadão carioca, eu me sinto aviltado. Porque eu já tinha combinado, inclusive, com a minha filha. Filha, vamos ao Maracanã de novo, porque ela adorou o jogo com o Cruzeiro. E hoje eu disse a ela, na verdade ontem, quando cheguei do CT Moacir Barbosa, olha filha, o jogo do Maracanã acho que não vai ter. Assim, como assim, pai? Pô, já tinha até combinado com os amigos, vamos comprar todo mundo ali de Oeste, vamos. Olha a frustração, cara. Isso é muito errado. Isso é muito ruim, eu pago imposto. Eu tenho direito. O Vasco tem direito, consórcio Maracanã. O Vasco tem direito, senhores gestores. Então a gente precisa entender qual é o problema. Ah, mas o Flamengo e o Fluminense não estou preocupado. Flamengo e o Fluminense não estou preocupado. E fica essa história de que o Fluminense não atende, o Flamengo não sabe, não fala, ou o Fluminense desconhece. Crianças, como eu falei aqui, dirigentes que são crianças como todos, que brigam entre si, tendo um produto que poderia fazê-los ricos. Todos poderiam estar ricos. Mas não tem inteligência, não tem massa encefálica para pensar assim, porque pensam não é com o coração, é com o fígado. E aí fica difícil.
E fica difícil para nós, para você, torcedor, para todos nós. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o que a gente faz. A gente paga o nosso imposto e se não pagar a gente é punido. Já percebeu isso? A gente grita, a gente esperneia, a gente faz manifestação, a gente vai para a porta do Maracanã e sabe o que vai adiantar? Nada. Porque eles têm a caneta. O poder público não olha para nós. Mas pode ser que no voto, volto a dizer, não quero influenciar ninguém, longe disso. Mas o meu voto não tem. Isso para mim é fundamental, para a minha vida. Eu quero ter um Maracanã. Ah, mas se não tiver uma escola do seu lado? Não, claro, tem que ter. Não, mas a escola ou o Maracanã? Não tem escolha, são os dois. Eu sou cidadão, eu tenho direito a tudo. Eu pago meus impostos e olha, não é barato não. IPTU caríssimo. Todos os impostos que você paga, de ICMS, pagamentos de alimentos, de bens e serviços, tudo é muito caro. Nada no Rio de Janeiro é barato. O IPTU que você paga para as estradas estarem ruins, para as ruas, as vias estarem todas elas esburacadas. Mas esse é um outro assunto. Eu estou falando do Maracanã. O sistema volta a ficar incomodado com o Vasco. Volta a querer incomodar o Vasco. Mas só que diferente de 1924, quando a resposta histórica foi forte, mas não havia o apelo que há hoje, vocês estão brigando com alguém que vocês não querem briga. Não queiram brigar com o Vasco, não queiram brigar com o povo vascaíno, aqueles que vocês não querem que se expressem nas faixas com respeito, inclusão. Vocês não sabem com quem vocês estão brincando. Não brinquem com o povo. A gente precisa ser respeitado. Eu estou me sentindo desrespeitado. Porque quando o consórcio dá essas respostas estapafúrdias ao Vasco, está dando a mim, está dando a vocês. Só que, volto a dizer, a gente está de mãos atadas. A gente não sabe o que a gente pode fazer. Eu vou vir aqui reclamar, mexer, falar, repercutir, reverberar. E você, sem querer influenciar, pense no seu voto. É a única maneira de atingir esses caras, porque eu penso no meu. Pense em quem te representa, em quem te dá retorno. Eles não vão na sua porta quando eles pedem voto para dizer que eles vão cuidar do esgoto da sua rua? Eles não vão distribuir santinho, panfletinho, cheio de alegria, cheio de amor para dar? Retribua, não votando neles, se você assim quiser. Porque a comunicação é algo muito responsável. E eu não quero influenciar ninguém. Apenas quero falar para que você possa refletir. Assim tem que ser feito. Reflita. Pegue um bom livro, alguma informação em sites, leia em jornais, nos ouça outros profissionais, pessoas que vão dar de alguma maneira embasamento para você. Sua vida vai ficar muito melhor, pode ter certeza. Não se influenciando de cara, mas apenas absorvendo informação e tirando as suas conclusões. Mas que o Maracanã é nosso, é. E a gente precisa gritar por isso. Precisa sim. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Tchau.